Irmãos amados, uma boa noite a todos. Jesus te abençoe. Jesus encha seu coração de paz. Jesus esteja com você. Privilégio maravilhoso estarmos juntos para a glória de Jesus, exaltando e louvando o nome de Jesus. Isso é o mais importante da vida do ser humano. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Irmãos, que bênção! Mais uma quarta-feira estudando a palavra de Deus. Para mim tem sido uma bênção muito grande poder recordar todos os ensinamentos do Antigo Testamento em ordem, de forma histórica, e tem sido de fato um momento muito especial para mim poder estudar, poder transmitir e poder ver a ação de Deus na história. Deus não está aquém da história. Deus é aquele que conduz a história e é por isso que é tão maravilhoso lermos a palavra de Deus, lermos a Bíblia e aprendermos sobre a história de Deus. Irmãos amados e queridos, hoje nós vamos falar sobre Salomão. Serão 2 estudos. O de hoje nós vamos falar sobre a vida de Salomão, ele que foi sucessor do rei Davi, e na semana que vem nós vamos ter um estudo específico sobre o templo. O templo, ele foi construído e ele nos ensina muito a respeito do ministério da redenção de Jesus. E é exatamente por isso que eu deixei um estudo apenas para o templo. Hoje nós vamos fazer um estudo biográfico sobre a vida de Salomão. Que bom que você já está aí, que bom podermos falar da palavra de Deus. Quero ler um texto da palavra de Deus que diz assim, o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa o outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refolge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória seja dada a Jesus no Salmo 19 sempre. Vamos louvar a Deus com um cântico e logo após a ministração do estudo da palavra de Deus. Vamos lá? Te aguardo, hein? É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver.
O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer, e me faz vencer. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. Não há nada no mundo. Não há nada no mundo maior que o meu Deus. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os teus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida, da minha vida. Vida, vida, vida. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Bênção de Deus, graças a Deus. Irmãos, hoje o tema do nosso estudo é um homem que aprendeu a temer o Senhor. Um homem que aprendeu a temer ao Senhor. E eu quero tirar aqui com você, sintetizar a vida de Salomão em 5 palavras. Nós vamos sintetizar a vida dele em 5 palavras, de uma forma que você possa aí entender e também poder comunicar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu gostaria de ler 2 versículos da palavra de Deus, ou 2 textos. O primeiro ele se encontra em Eclesiastes, que é um livro escrito por Salomão. No último capítulo, capítulo 12, versículo 13, ele diz assim, de tudo o que se tem ouvido, a suma ou seja, o mais importante teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, Eclesiastes 12, versículo 13, diz que a coisa mais importante é temer a Deus, e isto é dever de todo homem. Palavra de Salomão, no final da sua vida. O livro de Provérbios, que também é um livro que foi escrito por Salomão, já no capítulo 1, no versículo 7, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Repita comigo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Muito bom, queridos. Vamos aprender um pouquinho sobre a vida de Salomão, esse homem que aprendeu a temer ao Senhor. Salomão é filho de Davi, e dentre muitos filhos que Davi tinha, Salomão foi escolhido por Deus para continuar na direção do povo de Deus, do povo de Israel. E aqui eu gostaria de falar com você a primeira palavrinha que resume a vida de Salomão, das 5 que eu separei. A palavra é
graça, graça. Por que graça? Porque você que tem acompanhado os estudos sabe que Davi cometeu alguns erros, e um deles foi se relacionar com uma mulher chamada Betseba. E esta mulher gerou um filho, e naquela circunstância toda de pecado ali, Deus trouxe condenação e juízo sobre Davi, e aquele filho morreu. Porém, depois que Davi acertou as contas com Deus, ele teve mais um filho, e esse filho é o Salomão. Salomão não é o filho mais velho, mas foi o filho que Deus designou para continuar o reino reinando em Israel. Observe a graça do Senhor. Observe como Deus transforma a nossa história quando nos arrependemos e nos voltamos diante dele. Aquele relacionamento de Davi com Betseba é um relacionamento que trouxe muito sofrimento e muita dor, mas Deus trouxe, depois que aquele relacionamento estava regularizado, certo, Deus trouxe, agiu com graça e permite que Salomão ele possa conduzir o povo. A primeira palavra que eu queria que você decorasse é graça. E por que essa palavra é importante? Essa palavra é importante porque mostra que Deus bondosamente muda a nossa história. Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros, o Senhor tem propósitos de bem para a nossa vida. O Senhor tem propósito de uma história especial para a nossa existência. Eu acho muito interessante a vida de Salomão, porque desde quando ele nasceu, foi dado a ele a orientação do profeta Natã. Salomão foi criado, ele sendo filho do rei, ele foi criado junto ao profeta, junto ao conhecimento do Senhor. O profeta Natã, que era aquele que chamou a atenção de Davi quando Davi errou. Ele se preocupou em ter um bom ensino, em ter uma boa educação na piedade do Senhor, e toda essa criação, todo esse cuidado, tudo isso permitiu que Salomão pudesse ser conduzido ao reinado de Israel graciosamente por Deus, e assim ele foi um bom rei. A Bíblia diz que Deus, além do reino a Salomão, eu falei Samuel, mas é Salomão, além do reino a Salomão, Deus deu a ele paz dos seus inimigos ao redor, e assim foi um momento de muita prosperidade em Israel e também na vida de Salomão. Primeira palavrinha, graça. Graça por causa da origem de Salomão, e Deus o usou de uma forma tão especial, inclusive sendo ele ali alguém que está na genealogia de Jesus. É graça, graça demais. A Bíblia diz que a graça de Deus é melhor do que a vida e que Deus transforma a nossa história. Por isso que vale a pena se arrepender dos erros, tratar a nossa vida conforme a vontade do Senhor, porque Deus é aquele que transforma a nossa história. Mas a segunda palavrinha que eu acho que resume a história e a vida de Salomão é a palavra sabedoria. E todos nós já relacionamos Salomão à sabedoria. Salomão, de fato, ele foi um rei muito sábio. E tudo isso tem uma origem. O livro de Tiago, o livro da Palavra de Deus, diz que se alguém quer sabedoria, deve procurar a Deus e pedir a Deus, e Deus dá sabedoria em abundância. E foi isso que aconteceu com Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria, ele pediu a Deus que pudesse dar a ele entendimento nas questões, e inclusive Deus, quando conversa com Salomão, diz: Salomão, você não pediu poder, você não pediu vitória sobre os inimigos, você pediu sabedoria para reger o povo. Então eu vou te dar essa sabedoria, e eu percebo, Salomão, que você está pedindo algo em prol do outro, que era sabedoria para a condução do povo, para ser um rei conforme a vontade de Deus, um rei de fato que iria estabelecer um reino teocrático, que Deus reinaria. Então,
Salomão, de fato, é um rei muito sábio. E quando você lê a história de Salomão em Crônicas, em Reis, que são livros da Bíblia, você percebe que ele, de fato, tinha uma orientação especial. Ele tinha uma capacidade especial para resolver problemas, para tratar conflitos. Ele tinha uma direção de Deus na vida dele e ele tinha essa sabedoria. Muitos aí lembram da história bíblica, quando duas mulheres chegaram dizendo ser mãe do mesmo filho. E ali não tinha testemunha, não tinha como saber, uma vez que as duas tinham filhos da mesma idade, um filho morreu e a outra mãe disse será a mãe então daquele que ficou vivo. E Salomão então ele pede que a criança seja partida ao meio, para que as duas mães tenham pelo menos metade de um filho. E ali, como diz o bom mineiro, ele jogou um verde. Na sua sabedoria, ele entendeu que o sentimento da mãe ia prevalecer e a mãe preferiria ver o filho com a outra mulher do que ver o filho morto. E a outra mulher, que não era a mãe, falou, beleza, então vamos dividir. Então ali ele descobre quem é a mãe verdadeira. De fato, ele foi um rei sábio. Certa vez, a rainha de Sabá, que foi visitá-lo, e ela disse, ó, sua sabedoria, sua inteligência, de fato, sobrepuja muito. É algo valioso, é algo perfeito. Então, Salomão, de fato, foi um rei sábio, um rei inteligente, um rei zeloso. Ele cuidou de toda a arquitetura do reino, de toda a aquisição de riqueza do reino. Foi algo realmente extraordinário. Todo o templo foi conduzido, e a construção do templo foi conduzida por ele, em sua sabedoria. Também seu palácio. Toda a história de Salomão mostra que ele tinha, de fato, uma mente privilegiada por Deus. E aqui nós podemos deixar uma lição. Existe necessidade para você trabalhar bem, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Peça a Deus. A Bíblia mostra, no exemplo de Salomão, que Deus responde essa oração, que Deus nos dá sabedoria. Está precisando de ter sabedoria para resolver alguma coisa, um conflito? Peça a Deus, converse com Deus pedindo sabedoria e converse com Deus sobre o problema. E Deus há de tratar a sua vida, Deus há de tratar o seu coração. Então, sabedoria podemos pedir a Deus sim, e Deus ouve, é uma garantia da palavra de Deus. Terceira palavra que nós podemos resumir a história de Salomão é a palavra consagração. Consagração. A Bíblia diz que Salomão foi um homem que no início da sua vida se consagrou a Deus. Talvez tenha aprendido isso com o profeta Natã, diante da palavra de Deus, e ele ali cresceu sendo influenciado pela palavra de Deus, e tudo que Salomão fazia para Deus era o melhor. Salomão construiu um templo majestoso, para a glória de Deus, para a honra e louvor do Senhor. Como já disse, a rainha de Sabá veio e ela ficou admirada da capacidade de Salomão e o quanto ele colocou o melhor para Deus. O melhor. Se você ler toda a história dos reis de Israel, você vai perceber que o legado que Salomão deixou no templo era o melhor, porque era para Deus. Se você lê na Bíblia o culto de consagração daquele templo, foram muitos animais sacrificados, foi uma cerimônia belíssima, foi um momento especial, a melhor madeira, as melhores joias, o melhor ouro, tudo ali de fato para glorificar e exaltar o nome de Deus. Salomão nos ensina a consagrar, irmãos. Consagrar a nossa vida, consagrar o nosso melhor, consagrar os nossos bens, consagrar o nosso tempo, consagrar os nossos esforços, consagrar nossos filhos, consagrar nossa vida ao Senhor. Isso é importante. Deus não é um Deus de resto. Deus não é um Deus de se der. Não, nós precisamos colocar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu chamo você, se você está
afastado dos caminhos do Senhor, se você não tem dedicado seu esforço, seu tempo, suas finanças, seu carro, se você não tem seus tesouros, seus filhos, sua família, se você não tem vivido para Deus em tudo aquilo que é seu, irmão, você está perdendo muito. Você está perdendo muito. O próprio Salomão disse que nós deveríamos consagrar a Deus os nossos bens e nisso iríamos herdar bênçãos do céu. Quando nós consagramos a Deus aquilo que é nosso, nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. E eu chamo você a consagrar ao Senhor não apenas pelo ganho. Eu estou querendo dizer para você que é algo inteligente consagrar nossos bens ao Senhor. Mas além disso, também é algo que revela o nosso amor a Deus. Toda vez que nós consagramos aquilo que é nosso ao Senhor, nós estamos dizendo: Deus, eu dependo do Senhor, Deus, eu amo o Senhor, Deus, eu quero o Senhor na minha vida. É por isso que eu chamo você a ser alguém consagrado, a ser alguém, oh Deus, alguém que consagre tudo aquilo que você tem ao Senhor, porque de fato o Senhor é bom, o Senhor é majestoso, o Senhor é fiel e nós podemos sim consagrar a nossa vida ao Senhor, devemos fazer isso e isso é maravilhoso. Nós podemos olhar a vida de Salomão e perceber que ele não deu o resto, ele não deu a sobra, ele não tratou o templo de Deus como algo assim para lá, mas ele de fato consagrou sua vida, consagrou seus bens, consagrou o melhor para Deus. Outra coisa que eu acho interessante é que quando Salomão ele vai consagrar o templo, ele faz uma oração. E ele vai, na oração, fazer um pedido a Deus. Falou: Deus, nós estamos aqui muito felizes, nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Mas se por um acaso nos desviarmos dos caminhos do Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos busque de volta, mesmo pelo sofrimento. A oração que se fizer nesta casa, que a oração seja ouvida. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Deus, nós não podemos perder o Senhor como nosso referencial. Nós não podemos perder o Senhor como o nosso relacionamento com o Senhor. Então, ouve e continua conduzindo o nosso coração ao Senhor mesmo, para a glória do Senhor. Salomão nos mostra consagração na vida dele. Muito bom. É tão bom falar de Salomão, falar dos seus acertos, não é verdade? É tão bom vermos Deus trabalhando na história e um servo que foi criado nos caminhos do Senhor e nós vemos que isso está dando certo, né? A graça de Deus, a sabedoria enviada por Deus, a consagração desse servo ao Senhor, tudo isso é maravilhoso. Só que eu já disse para você que a Bíblia é um livro perfeito e ela não esconde os erros daqueles homens cheios de Deus. Infelizmente, homens cheios de Deus também podem errar. E foi o que aconteceu com Salomão. E eu queria resumir esse ensino do erro de Salomão com uma palavra. A palavra é distração. Enquanto Salomão olhava para Deus e fazia tudo com Deus sendo referencial, ele se deu muito bem, né? Se deu muito bem. Deus conversava com Salomão. Isso é muito especial. Porém, em determinado momento, Salomão começou a olhar para ele mesmo, olhar para a riqueza dele, e aquilo subiu a cabeça dele. A sabedoria, o entendimento. O entendimento e a sabedoria sempre nos conduzem a Deus, quando olhamos para Deus. Agora, quando olhamos para nós mesmos e para os resultados, nós tendemos a desviar os nossos olhos do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu, infelizmente, na vida de Salomão. Ele teve uma distração com a sabedoria, distração com os banquetes, distração com as regalias. Ele se distraiu com os prazeres desse mundo e tirou seus olhos de Deus. Outra coisa que aconteceu com ele, a Bíblia vai dizer que esse foi o caminho mais curto para o coração de Salomão se desviar do Senhor, foi os vários casamentos. Pois é,
Salomão, ele tinha relacionamento com 1000 mulheres. Não, você não ouviu errado, não. 1000 mulheres. Ele realmente extrapolou em seus relacionamentos. Os relacionamentos da época eram formas de traçar alianças políticas. E ele se aliou a mulheres que eram mulheres de nações pagãs. E a Bíblia vai dizer que a influência dessas mulheres sobre Salomão fez com que Salomão se desviasse do Senhor, buscando ídolos pagãos. Inclusive, Deus havia dito que o povo de Israel não devia se relacionar com pessoas fora de Israel, porque as influências pagãs iriam entrar no coração. E observe uma coisa, queridos, Salomão, o homem mais sábio, ele caiu na armadilha de Satanás para a sua vida. E eu olho para Salomão com um certo receio, porque Salomão, sendo sábio, um homem de Deus, um homem que Deus usou, um homem que tinha uma sabedoria tremenda, caiu. Então, esse ensinamento me mostra que não há ninguém forte demais para vencer as artimanhas do diabo. Cuidado, se você está enredando por um caminho, fazendo alianças, trazendo amizades e conceitos para o seu lar, para a sua casa, para o seu coração, que estão fora do propósito de Deus, cuidado. Esta pode ser uma pedra de tropeço que irá tirar você do caminho de Deus. Os olhos de Salomão se distraíram, pensando ali nas alianças, pensando ali nas mulheres, pensando ali em tudo aquilo, e por conta disso ele se afastou do Senhor. E por conta disso veio o juízo de Deus. É interessante que ele tentou fazer aliança com todos os reinos para manter a paz. Mas a Bíblia diz que, como juízo, Deus suscitou inimigos contra ele. Ou seja, às vezes o ser humano, ele tenta resolver as coisas com suas mãos, desobedecendo os propósitos de Deus. E o que ele acaba atraindo é exatamente o juízo de Deus, o condenando naqueles propósitos. Ele fez alianças para viver paz, mas por ele ter feito de forma equivocada, ter andado fora do preceito de Deus, ter começado uma vida de idolatria, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que houvesse inimigos contra ele. Ele que até então vivia um momento de paz, um momento de prosperidade, um momento de tranquilidade, agora ele vive um momento de tensão, um momento de guerra, por causa de sua desobediência contra o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. É por isso que devemos andar sempre nos seus caminhos. Ok? Irmãos, já falei 4 palavras. Graça, sabedoria, consagração e distração. Eu quero passar para a 5ª e última palavra, que é a palavra temor. Temor. A Bíblia diz que quando nós lemos Reis, Crônicas, nós percebemos os acertos, percebemos os erros de Salomão. Quando vamos ler Provérbios, Cânticos e Eclesiastes, que são livros de Salomão, alguns provérbios não são, mas em suma, a maior parte dos provérbios são de Salomão, cânticos ou cantares e Eclesiastes. Nós podemos perceber que há um retorno de Salomão à presença do Senhor, principalmente em Cânticos e em Eclesiastes. Por que isso? Em Eclesiastes, Salomão, parece até que você está lendo um livro de uma pessoa que está vivenciando uma depressão, porque ele vai dizer o seguinte: nada tem sentido e nada é bom. E aí ele vai contar a respeito de que as coisas, desfrutar desse mundo é apenas uma vaidade. E que, na verdade, a finalidade do ser humano não é desfrutar do mundo, é temer a Deus. Isto é sabedoria, isto é alegria. Então, no livro de Eclesiastes você pode perceber que há ali um arrependimento no coração de Salomão, onde ele percebeu que, apesar de ele ter vivido todos os excessos não trouxeram a felicidade que o temor de Deus traz. E eu fico imaginando Salomão cheio de excessos,
com muitas esposas, com muitas festas, com muito vinho, com muito ouro, com muita sabedoria, com muitos livros lidos. E ele vai dizer assim: na verdade eu não sou feliz hoje, eu era feliz quando eu temia a Deus de todo o meu coração. Quando eu tinha um relacionamento mais intenso com Deus, a felicidade, a alegria, o prazer eram muito maiores. Hoje eu tenho muitas mulheres, eu tenho muito vinho, eu tenho muita comida, eu tenho palácio, eu tenho ouro, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz, porque a felicidade verdadeira está em temer a Deus. Temor a Deus. E ele entendeu que a melhor forma de viver a vida é temendo a Deus. Obedecer os mandamentos de Deus é um ato de inteligência. Obedecer os mandamentos de Deus também é uma decisão que traz paz ao nosso coração e alegria à nossa alma. Nós vamos perceber também na vida de Salomão, quando ele vai escrever cânticos. E aí nós vamos perceber que um homem que tem um relacionamento com 1000 mulheres, ele vai escrever um livro, Cânticos ou Cantares, ele vai escrever um livro para falar sobre o relacionamento de um homem com uma mulher. Às vezes alguém pode pensar assim: não, Salomão é um garanhão, Salomão experimentou a grande satisfação e tal. Não, isso é um pensamento diabólico. Isso é um pensamento diabólico. Deus criou um homem para uma mulher para um homem. E isso foi a criação de Deus, esse é o propósito de Deus e essa é a bênção do Senhor. E quando você olha para um homem que teve 1000 mulheres e ele escreve um livro falando do relacionamento com uma mulher, e esse livro é tão intenso, esse livro demonstra um grande prazer, uma grande satisfação, você vai perceber que ele está querendo deixar um recado. O recado não é ter todas as mulheres, o recado ou ter todos os relacionamentos, ter todos os homens. O recado que ele deixa é: você precisa se entregar totalmente a alguém, e isso é satisfatório, isso é prazeroso. Você olha no livro de Cânticos, a satisfação de um homem com uma mulher nos moldes de Deus, nos moldes do Senhor. E ali há a satisfação, ok? Então, observe que o temor do Senhor conduziu o servo do Senhor ao propósito do Senhor. Aquilo que parecia ser pouco, a ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento familiar com uma pessoa, parece tão pouco, vou ter 1000, vou servir a outros deuses. No final da vida dele, ele percebeu que no tentar ganhar, ele perdeu, porque a verdadeira alegria não está fora do padrão maravilhoso de Deus. Você que está aí achando que a verdadeira alegria está em ter muito, na verdade, Salomão vai nos ensinar, com a autoridade de um rei sábio e que experimentou consequências de sua loucura, nós vamos aprender que, na verdade, o propósito de Deus é melhor do que tudo. O propósito de Deus é melhor para a nossa vida. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize sua família, valorize a sua devoção a Deus, sua obediência aos mandamentos de Deus. Isso é o mais importante para a sua existência, para a nossa existência. Irmãos, muito bom. Finalizando aqui, nós falamos as 5 palavras. Eu acho que não vai sair da sua mente. E eu oro que você tenha aí uma disposição por ler a história de Salomão. Ela está em Reis e ela está em Crônicas. Ok? Uma história que nos ensina muito, que nos deixa muitas lições. Quais foram as 5 palavrinhas? Graça, sabedoria, consagração, distração, e temor a Deus. Eu queria terminar esse estudo. Eu quero terminar esse estudo fazendo menção a uma palavra de Jesus. Certa vez Jesus foi falar de ansiedade. E ele disse o seguinte: no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29, dizem assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Eu acho essa passagem muito especial, porque todo mundo gosta de uma flor bonita. O texto aqui fala dos lírios do campo. É lindo, não é verdade? Os lírios, eles são belos, e Jesus vai dizer assim, nem Salomão conseguiu se vestir com uma beleza próxima à dos lírios. E se Deus, versículo 30, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Jesus estava dando ensinamento sobre ansiedade e que nós não precisamos viver ansiosos. Por quê? Porque, vamos fazer uma linhagem, os lírios do campo se vestem de uma forma tão bela que não se assemelha a Salomão. Salomão tentou ser bonitão, igual uma rosa linda de Jesus, e não conseguiu. E a rosa dura pouco. Ela não é a imagem de Deus como você é, ela não tem raciocínio, ela não tem a promessa do céu como eu e você temos. Aí o texto vai dizer, se Deus cuida de uma planta, Ele não vai cuidar de você, que é a imagem de Deus? Você que Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar? A resposta é clara. É lógico que Deus cuida de nós. Então eu queria acabar esse ensino, esse estudo, dizendo para você, confie no Senhor, tema a Deus de todo o coração, ande conforme os modos do Senhor, não viva ansioso com as coisas lá do mundo, ou viva ansioso com conquistas ou com outras coisas. Deus faz tudo e dá tudo no seu tempo. O Salomão deixou o coração dele se esvaziar de Deus e se encher das coisas do mundo. Eu queria terminar esse estudo dizendo que eu e você precisamos todos os dias encher o nosso coração de Deus, encher nossa vida de Deus, buscar caminhar conforme a vontade de Deus. Inclusive, esse mesmo Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a justiça de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ande na sabedoria de Salomão, uma sabedoria que nos mostra que nós devemos viver conectados a Deus, devemos buscar vida com Deus, e ali está a nossa satisfação. Vamos orar? Deus, obrigado por esse encontro maravilhoso que o Senhor nos permite. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, cada servo do Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor faça e permita que o nosso coração cresça diante do Senhor e que possamos viver todos os nossos dias, ó Deus, para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Fica conosco. Dá-nos uma boa noite de sono e nos dê a paz, ó Deus, que o Senhor dirija a nossa história. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz, que o rosto dele resplandeça sobre você e que seus caminhos sejam todos vividos para a glória de Deus. Um grande abraço, que Deus os abençoe.